Escola de Nutrição da UFBA e da Unidade, e como coordenadora e preceptora do Programa de Residência em Saúde da Criança e do Adolescente do Hospital Martagão de Esteira. É também coordenadora dos cursos de pós-graduação em Nutrição Clínica e Hospitalar e em Nutrição Materna Infantil da Atualiza. Antes de começarmos, eu só queria pedir para todo mundo deixar o microfone desligado e só ligar se tiver realmente necessidade. E também, se precisar tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, o chat vai estar aberto e a gente vai estar acompanhando essas mensagens. Então, é só isso. Boa aula para todo mundo. Com a palavra, a professora Fernanda. Olá, meninos e meninas. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Por estar aqui participando desse evento. Infelizmente, não consegui assistir o primeiro momento, porque dia de quinta-feira eu trabalho, eu vim correndo. Quando o cara me mandou mensagem, eu fiz, ainda tenho 10 minutos, mas 5 horas, o problema mesmo foi a questão de tecnologia. Agradecer, né, esse convite, desejar uma boa aula para todo mundo, certo? Sejam bem-vindos. Vou passar esse slide, já que a gente está atrasado, que me apresenta, não tem necessidade, já que foi muito bem apresentada, certo? Então, me deram, né, essa tarefa de como elaborar o currículo Lattes, né? Como elaborar o meu currículo Lattes. E a gente tem que parar para pensar, refletir. O currículo Lattes está em evidência, né? Se a gente parar para pensar no último mês, podemos dizer assim, né? Por conta de algumas notícias devido a registro inadequado, né, num currículo Lattes por determinadas pessoas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado no tudo que a gente coloca no nosso currículo, né? E o primeiro momento, Karen me chamou porque ela me viu dando essa aula em outra instituição, né? E aí eu sempre coloco, porque me interessei em aprender um pouquinho mais sobre o currículo Lattes. Então, para quem vem de uma instituição pública, o currículo Lattes ele é mais enraizado, podemos dizer assim. Ele é mais evidente, ele é mais cobrado em relação a instituições públicas. Nas instituições particulares, infelizmente, ainda não. Mas é algo que está em ascensão, vem crescendo. E aí, quando eu fui ensinar em uma instituição particular, eu fui solicitar, abrir a monitoria, né? A seleção para monitoria, e o critério era enviar o currículo Lattes. Um dos critérios, né? Era enviar o currículo Lattes para tal e-mail. Quando eu abri o e-mail, vários currículos vitais. Eu fiz, gente, o que está acontecendo? Ou, né, acha que é sinônimo, ou então não sabe. E aí, sim, eu sugeri a coordenação para a gente fazer lá, a gente teve uma atividade, um evento que tem lá, sobre como montar também, foi uma atividade prática, em um laboratório, de como montar o currículo Lattes. E aí, daí em diante, eu sempre venho me atualizando. E ontem, na verdade, hoje, estudando um pouquinho mais, eu vi que o meu currículo ainda tem coisa que eu posso colocar que eu não coloquei. Na verdade, constantemente, ele está sendo atualizado e mudando coisas que a gente pode estar atualizando. E aí, a primeira pergunta é, por que devo ter o currículo Lattes? Né? Já que a gente tem outro currículo, e aí vem, né? O currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro na vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país. E é hoje adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país. Então, por sua riqueza de informações e sua crescente confiabilidade e abrangência, se tornou elemento indispensável e compulsório à análise de mérito e competência dos pleitos de financiamentos na área da ciência e tecnologia. Hoje, então, para quem quer a área de ensino, é fundamental. Não mesmo na área de ensino, muitos, quando terminam a graduação, querem uma experiência como residência, e o currículo Lattes vai ser essencial para a residência. Então, na verdade, na área que você siga, né? Então, durante a graduação, ele é essencial. A partir do momento que você se forma, dependendo da área que você vai seguir, vai dar, né, seguimento, às vezes a gente não pode precisar mais daquele currículo. E o que é o currículo Lattes, né? O que é, na verdade, esse currículo Lattes? Tem diferença do currículo Vitae? Então, o Lattes tem como objetivo padronizar os currículos, serve como instrumento para avaliar pesquisadores, professores e alunos, né? Informações acadêmicas. Foi uma ferramenta criada pelo CNPq, né, em agosto de 2019, ou seja, já tem bastante tempo, que tem como principal objetivo a organização e padronização de todos os currículos do território nacional. E aí o Vitae? Né? Ele faz uma síntese das qualificações e aptidões, destacando suas experiências profissionais e cursos de formação profissionalizante. O que tem de diferente no Vitae? O Vitae ele tem que ser sucinto, ele tem que ser simples e objetivo. A depender da seleção que você participe, você tem um Vitae por uma seleção
como é que se diz, para uma vaga no hospital, você tem um Vitae para uma seleção de uma empresa para marketing, então vai depender daquele objetivo, porque como ele tem que ser objetivo, você vai focar nas suas qualificações voltadas para aquela área que você está pretendendo, né, naquele momento. Aí é um dado bastante antigo, procurei, busquei na internet para ver se a gente tinha mais dados atuais, mas infelizmente não. Então, a gente tem realmente uma fatia importante, né, de alunos que têm currículo Lattes, né, na graduação. E por que, aí eu venho, né, devo fazer o meu currículo Lattes? Por ter se tornado um padrão nacional no registro de um percurso acadêmico de estudantes e pesquisadores no Brasil, atualmente adotado pela maioria das instituições, universidades e institutos de pesquisa no país. O currículo Lattes, né, ele se tornou uma etapa essencial em processos seletivos ligados à pesquisa e formação acadêmica, como monitoria, iniciação científica, mestrado e doutorado, bolsas de pesquisas, intercâmbios, participação em projetos acadêmicos e eventos científicos, além da concessão de benefícios no meio acadêmico de forma geral. Então, ele realmente é uma ferramenta muito importante para quem quer lidar, né, com todos esses pontos aí que a gente abordou agora. Eu procurei na internet, mas só que com o tempo de pandemia ficou tudo muito via link, preenchimentos de dados, então eu não consegui achar pelo Instagram, mas eu procurei na rede social, como é que eu posso dizer, divulgação de seleção que exigisse curriculares. Mas antes da pandemia era muito notório a gente encontrar, tanto nos murais, tanto também nas redes sociais, a questão do envio, né? Ou então menos o link desse currículo Lattes para poder a pessoa que vai selecionar poder estar avaliando. Até mesmo eu gostava de avaliar antes da entrevista para poder conhecer um pouquinho aquele aluno que estaria participando da seleção. Quem foi meu aluno na UFBA em Dieto 1, a gente avaliava, né, na monitoria, seleção de monitoria, juntamente com a professora Raquel, todo o currículo de todo mundo. E aí vem aquele pensamento, né, a gente fica realmente pensativa. Como elaborar meu currículo Lattes? Por onde começar? Por onde é que eu começo? Então, é bem simples. Digo lá no Google e vou digitar plataforma Lattes. Pronto. Aparece logo em primeiro lugar, plataforma Lattes. Vou clicar. E aí, ao lado, vai ter tanto buscar currículo, atualizar currículo ou a cadastrar novo currículo. Para quem não tem, a gente vai seguir como cadastrar novo currículo. Eu vou focar muito rápido nessa parte e vou destrinchar mais um pouco na parte de atualizar, certo? E aí, quando eu vou iniciando meu currículo Lattes, eu vou lá colocar minha nacionalidade, o e-mail, confirmação de e-mail, senha e confirme senha, né? Ter bastante cuidado com essa senha para você não estar passando para ninguém, porque sua vida vai estar ali, fora que tem dados que a plataforma Brasil ela não divulga. Então, os dados que normalmente na figura, como a posterior, não é ainda não, tem um cadeado. Então, todos os dados que tem um cadeadinho ao lado, esses dados não são disponibilizados para aquela pessoa que pesquisa o seu currículo, certo? Então, eu vou colocar todos os meus dados. E aí, eu vou preencher primeiro nome, sobrenome, CPF, identidade, que eu posso dizer, nome de pai, de mãe. Então, eu vou, tudo aí tem um cadeadinho. Então, esses dados, ninguém terá acesso, apenas você e a Receita Federal. E aí, a depender, você vai clicar em relação ao endereço, se é residencial ou profissional, também tudo com sigilo, certo? Profissional, ele é aberto, então todo mundo pode ver o seu endereço, certo? E aí, no caso, esse slide aí é mais antigo, eu fiz juntamente com uma aluna minha de uma instituição particular, e na época ela era estudante, e aí, no caso, formação acadêmica em andamento, tinha a graduação, a instituição, a gente clica nessa lupinha aí e pesquisa, certo? Caso a instituição não seja cadastrada. Cadê, Fernanda? Vou voltar. Vai aparecer. O slide saiu de ordem, tem problema não. E aí, caso a instituição não seja cadastrada, a gente tem como cadastrar.
Pronto, aí, ó. Botei o nome da instituição, pesquisar. Eu pesquisei de uma forma e o Plataforma Brasil já me mostra de como essa instituição está cadastrada. E aí, pronto, eu clico lá e aí já tem. E aí, o que vai acontecer? Como eu tenho aqui formação acadêmica em andamento, eu vou colocar o início, o ano que eu iniciei essa graduação. E o curso, no caso, né? Que no caso era nutrição, certo? Tudo preenchido, vou passar. Alguma atuação profissional no momento, aí vai depender da pessoa, se sim ou se não. Em relação à atuação profissional, naquele primeiro slide eu mostrei que não, mas vai que a pessoa tem sim. E aí, ó, botou sim, aparece instituição, universidade, país, tipo de contrato e o cargo que essa pessoa exerce. No caso da área de atuação, no caso, ciências da saúde, vai ser o quê? Nutrição, pode ser odonto, pode ser fisioterapia, vai depender da área da cada pessoa que estiver assistindo. E aí, no caso, eu tenho nutrição. Depois, eu tenho habilidade linguística, onde aí eu vou escrever todas os idiomas que eu tenho domínio. O bom é que ele é classificado de acordo com cada item. Compreende, lê, fala e escreve. Então, às vezes, a gente consegue ler, mas não fala tão bem, e aí, dessa forma, a gente consegue determinar, né, nosso nível em cada idioma. Não consegui fazer meu currículo, fica dando erro. E agora, né? A pessoa não conseguiu fazer todas essas etapas. E aí, o que a gente faz? Várias vezes as pessoas já me falaram, Fernanda, tá dando erro. E aí, o que acontece? Na Plataforma Brasil, ela utiliza alguns dados seus, como nome, CPF, filiação e data de nascimento. Consequentemente, quando a pessoa não consegue fazer o currículo Lattes, existe uma possibilidade de algum dado desse estar diferente do que está presente na Receita Federal. Às vezes, o nome que está escrito diferente, a numeração do CPF, o nome do seu pai e de sua mãe pode estar equivocado. Então, dessa forma, a gente tem que ter bastante cuidado. Outra coisa também que pode dar erro é a questão quando a pessoa se casa e não atualiza o documento. Então, ela tem na Receita Federal como é que se diz, um documento ainda de solteira, mas já quer cadastrar a Plataforma Brasil com o nome de casada. Então, isso também a gente tem que ter bastante cuidado, certo? Então, o currículo já está pronto, a gente fez aquele passo a passo bastante tranquilo. Se eu estiver falando rápido, por favor, como é que se diz? Podem me sinalizar. E agora vamos atualizar. Atualizar é o ponto mais que eu posso dizer que a gente tem que ter mais disciplina durante todo o período. Porque toda vez que a gente recebe um currículo, que a gente faz alguma atividade, a gente tem que estar atualizando o nosso currículo. Então, certificado, uma declaração, o que for, uma comprovação, eu preciso estar atualizando esse currículo. Então, é isso que muitas vezes as pessoas se queixam e determinam, deixando de lado a atualização do currículo Lattes. Então, naquele mesmo página inicial, a gente tem lá atualizar currículo. E aí eu vou adicionar, né, ou o meu CPF, ou o e-mail que eu cadastrei, mais a minha senha, certo? E vou abrir o meu currículo. Quando abrir o meu currículo, lá tem dizendo, né, que atenção, a sua senha é pessoal, intransferível, como se tivesse responsabilidade perante esse número. E eu vou clicar aqui em OK. Sempre observar a questão de ter avisos, né? O que acontece normalmente? Quando eu estava preparando essa aula, eu vi que eu tinha alguns documentos sem estar atualizado. Aí eu fui e, ao mesmo tempo, ia atualizando. E, às vezes, dava erro o sistema. Quando fechava a página e abria, logo no aviso aparecia: existem dados atualizados que não foram enviados para o CNPq, que no final da aula a gente vai aprender como é que envia. Então, qualquer alteração que a gente faça, a gente tem que estar enviando constantemente todos os dados para CNPq, porque senão não vai atualizar. Então, é como se... E eu, geralmente, quando eu estou atualizando muito certificado, eu constantemente eu vou enviando, porque esse sistema agora é novo. Antigamente, quando a gente não enviava, se eu não enviasse, dava erro, acabou. Eu tinha que digitar tudo novamente.
Hoje, como é que se diz? Essa questão do aviso e essa possibilidade de estar enviando posteriormente em outro acesso é nova. Não, antigamente já não tinha. Se eu não enviasse, eu perdia tudo que eu tinha cadastrado naquele momento. E aí, no caso, quando eu abro o meu currículo Lattes, eu tenho duas barras, né? Eu tenho um menu principal, né, que fica na parte superior, e esse que fica na lateral do lado esquerdo do computador. Então, o que tem nesse menu principal? Eu tenho vários itens. Eu tenho dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, patentes e registros, inovação, educação e polarização de ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas e citações. Desse apanhado aí, eu vou concentrar, né, os mais importantes na área da graduação, principalmente. E aí, qualquer coisa, se alguém tiver dúvida em outro ponto que queira que eu fale, que tire dúvida, estou aqui à disposição. Em relação aos dados gerais, a gente tem lá identificação, endereço, idiomas, como é que eu posso dizer? Prêmios e títulos, texto inicial do currículo Lattes e outras informações relevantes. Quando vem logo identificação, tem lá foto do perfil, nome civil, nome social, para aquelas pessoas, né, trans, que tem outro nome, que no momento ainda não modificou, dados pessoais, dados de nascimento, identidade, passaporte, filiação e outros identificadores, certo? E aí, no caso, eu vou preenchendo todos. O primeiro ponto que tem assim, preciso colocar foto? Essa é uma dúvida. O meu não tinha. Eu coloquei, já tirei, na verdade a última versão estava sem, e eu terminei colocando essa mais atual. E aí, estudando para essa aula, eu vi em alguns documentos que atualmente é obrigatório a colocar a foto. Eu não sei se isso é verdade ou não. Não sei se por meu Lattes ser mais antigo, ele permite isso. Não sei se também, se agora eu quiser excluir, não vai sair mais, né? Mas dizem em alguns momentos que é obrigatória a foto. Porém, né, a gente tem que ter, como é que se diz, algum cuidado em relação a essa foto. É bom colocar foto, é fácil de reconhecimento, de conhecer em eventos. Eu mesma sou uma pessoa muito visual, eu gravo muitas pessoas. Então, eu vendo lá aquele currículo, às vezes a gente tem curiosidade, a gente lê um artigo e vai buscar. Eu, por exemplo, se eu estiver estudando sobre autismo e pego um artigo e aí vejo, eu vou o quê? Eu vou pro Lattes daqueles autores e vou ver se ele tem outros artigos com a mesma linha de pesquisa. Então, a gente já grava a foto, né? Já grava o visual e quando a gente vê em congresso, palestra, a gente vai identificar aquele pesquisador ou professor. E aí, de uma certa forma, você vai ganhando mais visibilidade quando você coloca a sua foto. Porém, ao mesmo tempo, dá vontade de pegar algumas pessoas e orientar em relação a essa foto. Tem gente que geralmente é foto, vejo muita gente botar em foto de formatura, né? Com vestido de festa, cabelo todo penteado, aquelas maquiagens bem fortes. Já vi gente com copo de bebida, de paisagem. Então, a gente tem que saber que foto a gente vai colocar. Né? Quer queira ou não, é um currículo onde você tem uma visão no sentido de trabalho, de ensino, de conhecimento, diferente de uma foto de uma rede social com outra proposta. E, além de tudo, um ponto bastante importante que eu esqueci de falar é que ela seja atual. Às vezes, sei lá, é um pesquisador que está já com 50 anos e está com a foto de 20. Então, isso aí a gente tem que realmente atualizar. Ou então, um homem que não usava barba, um tipo de cabelo estava diferente. Então, realmente tem que ser uma foto que represente você naquele momento. E como a gente atualiza o Lattes constantemente, né? Então, constantemente a gente pode estar mudando essa foto. O que a gente tem aí que eu boto como para se ligar? Que o formato tem que ser JPEG e o tamanho até 70 KB, certo? Então, isso aí só pra gente, porque às vezes a gente tem uma foto grande, fica, tá dando erro. E o formato é o formato que a plataforma solicita, sim ou não? Em relação ao endereço, o que a gente tem? A gente tem um endereço residencial, certo? Onde a gente coloca, porém, do lado do residencial tem um cadeado, logo
ele fica o quê? Bloqueado, só a gente observa. Coloquei uma tarja aí para ninguém tá batendo aqui na minha casa, tô brincando. E aí, no caso, eu tenho o endereço profissional, que é opcional, eletrônico, uma forma de contato que pode ser MSN, Skype, ele não tem Instagram, viu? Ele tem como redes sociais Orkut, que a gente nem tem mais, e Facebook, certo? Em relação a idiomas, o que a gente tem? A gente tem a opção, né, de tá lá já os idiomas, e ao mesmo tempo eu posso incluir um novo. Nessa aba é possível descrever suas habilidades na leitura, fala, escrita e compreensão para diferentes idiomas. Incluir novo item. Eu vou aqui, seleciono, eu botei português, e aí escolho, né, a classificação, e aí já aparece português lá, certo? Não esquecer de salvar, sempre. Prêmios e títulos, o que seriam? Aí eu vou botar nome do prêmio, título, né, entidade promotora, ano. E aí nessa aba é possível descrever menções honrosas, prêmios por trabalhos apresentados em eventos, né? Tem gente que ganha o melhor trabalho em congresso, ganha um prêmio. E o prêmio na área de nutrição que tem no final do ano que o CRN faz, né? Então, a depender. E cabe até se você ganhou algum prêmio na época do ensino médio. Tem gente que participa, aquela Olimpíada de Matemática, de Física, né, que sempre tinha, e aí dessa forma ganhou o prêmio, ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar, você também pode estar colocando aí nessa aba. Em relação ao texto inicial do currículo Lattes, o que a gente tem, né? A gente deve colocar as principais informações do seu currículo, seguir uma ordem cronológica, tanto faz, se seja crescente ou decrescente, ter suas experiências mais relevantes. Tem gente que tem um currículo muito variado, né, muito vasto, muitos anos de experiência. Então, dessa forma, é melhor você centralizar naquela área que você mais gosta de atuar, que realmente você se considera uma referência. Descrever as principais linhas de pesquisa que você atua. E essa dica, eu descobri fazendo essa aula, é colocar o e-mail no final, porque o e-mail não fica disponível para quem entra lá no seu, como é que se diz, currículo, acessar. E facilita a vida, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo com dados fictícios, né? Então, estudante de graduação do 6º semestre no curso de nutrição da Faculdade Ouro Fino, que não existe, desenvolveu atividade de monitoria na disciplina de anatomia e bioquímica. Atualmente é bolsista PIBIC do projeto Avaliação Nutricional em Crianças com Transtorno do Espectro Autista, tendo como orientadora a professora doutora Jurema Castro e estagiária voluntária do Hospital Miguel Feliz. Ou seja, eu trago aí, né, se fosse uma pessoa que já tivesse formada, então, graduada em nutrição pela Universidade Federal da Bahia em 2015, né, residente do programa de nutrição clínica hospitalar de tal hospital. Então, vai depender do que você tem para descrever nesse tópico. Um ponto bastante importante é que muitas vezes a gente termina atualizando os outros itens e esquece de atualizar o textinho. Então, muitas vezes você já saiu de um emprego, atualizou lá os dados em relação à sua atuação profissional, mas no texto você continua atuando, ou vice-versa. Então, tem que ter, na verdade, uma padronização, né? Tem que estar tudo linkado, tanto que está no texto, como que você diz no decorrer de todo o seu currículo Lattes. Outras informações relevantes, algo que você, como é que se diz, pode estar acrescentando que não se encaixou, né, em nenhuma parte anterior. O que a gente tem? Aprovação em concurso público, qualquer informação que você acha relevante. Por exemplo, a pessoa que é aluno especial no programa de mestrado de enfermagem da UFBA, aluno especial do programa de mestrado da Baiana. Então, vai depender do que você achar relevante, que não se encaixa, porque em outro momento, aluno especial não se encaixa em lugar nenhum. Você não é aluno regular, você não vai ter iniciado o programa de mestrado. Mas é uma informação relevante, eu acho importante. Então, você sim deve colocar, certo? Ou então, muitas vezes, aprovação em concurso. Você fez o concurso da prefeitura, passou, mas
não é, como é que se diz, o que você quer para sua vida. Então, mas você pode colocar aprovação no concurso, tal, 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 edital, tal, tal, para vaga, e dizer tudo direitinho, para poder estar, de uma certa forma, valorizando o seu currículo. Vai dizer assim, poxa, essa pessoa nunca fez um concurso. Não, aqui, ó, ela já fez, foi aprovado, mas ela não quis. O caminho dela é outro, a trajetória dela é outra. Em relação à formação, o que a gente tem? A gente tem formação acadêmica, titulação, pós-doutorado, livre docência e formação complementar. O que a gente traz aqui? Em relação à formação acadêmica e titulação, o que eu tenho? Eu posso botar tanto a graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, preciso colocar a informação do ensino médio, e aí? Já vi vários alunos que colocam realmente a informação do ensino médio, porém não é obrigatório. Fica realmente opcional se você quer colocar ou não. Eu, por exemplo, não coloco. E aí, no caso, desculpa. E aí, no caso da graduação, você vai classificar, é uma graduação normal ou graduação sanduíche? Instituição, você vai procurar lá a sua, certo? Se não tiver, você vai cadastrar a sua instituição, botar o curso, e aí a gente tem um status em andamento, concluído e incompleto. Incompleto é quem? Aquele que abandonou o curso, né? Não está nem cursando, está concluído, ou então aquele que parou, trancou, precisou trancar por algum motivo. Então, vai depender. No meu caso, como já tem período de ano e período de conclusão, a gente vai colocar o ano no ano que a gente iniciou e o ano que a gente finalizou, certo? Caso a gente não, na hora de procurar, né, preenche o campo abaixo em nome, siga parte do nome da instituição. E aí, quando eu coloco, caso eu não ache, eu vou botar o nome da instituição, a sigla, o país e o estado, certo? E aí, a depender, como é que se diz, vai aparecer. Sempre aparece. Ou então você está colocando o nome errado. E aí, sempre salvar, salvar. Eu sempre falo, salve. Incluir novo item. Aí você vai incluir, certo? Em relação ao pós-doutorado ou livre docência, é a mesma forma. Eu não tenho nem pós-doutorado, nem livre docência. E aí, no caso, seria incluir novo item. E aí, pós-doutorado. E aí, é preencher todos os dados. A mesma coisa, instituição, se está em andamento, se está concluída, se está incompleta. Se eu iniciei só e já finalizei. Se tenho bolsa ou não, certo? Se eu tiver bolsa, particularmente, logo, eu vou ter que levar o quê em consideração? Quem é que financia essa bolsa, tá? Em relação à formação complementar, esse é o X da questão. A gente tem vários cursos que vocês fazem. E aí, o que posso colocar aqui, certo? Então, eu tenho curso de curta duração, cursos, captações, aperfeiçoamento, treinamentos, extensão universitária, MBA, participação como membro de associações, participação como membro de diretório acadêmico, entre outras possibilidades. E aí eu vou botar nível do curso, curso de curta duração, extensão universitária, MBA ou outros. Você vai classificar de acordo com o curso que você fez. E aí vem início e conclusão, se for um curso que está ainda em andamento, você não vai botar se tem bolsa ou não. E, geralmente, essa questão de palavras-chave é mais delicada. Poucas pessoas utilizam essa possibilidade nesse quesito aqui. Fiquei com algumas dúvidas. E aí, vamos lá. E se a instituição não aparecer, você irá cadastrar da mesma forma que a gente viu. Cadastre o nome da instituição. Procurou, não teve, vai aparecer lá para você colocar nome da instituição, a sigla, o país, o estado, e aí vai cadastrar, certo? Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Certo? Aí, ó, preencher o nome, procurar, buscar. Se aparecer, se não aparecer, a gente vai cadastrar tudo direitinho. E o que seria um curso de curta duração?
horrível, né? A gente dá aula online, a gente não tem interação, e aí, o que vocês acham? Eu vou mesmo responder. O que eu trago aqui? Uma sugestão. Curta duração, de 8 a 40 horas. Média, de 41 a 70 horas. Longa, de 71 a 120 horas. Pro, lá só tem curta duração. E aí, eu tenho opção outros, não é isso? Em outros, eu posso muito bem encaixar os cursos que têm uma carga horária maior. A plataforma só aceita duração em horas. Então, você vai dizer, professora, fiz um curso e ele me deu 3 horas e 30 minutos. E aí? Aí você que vai saber se vai botar 3 horas ou 4. Você vai ter que aproximar, certo? Então, dessa forma vai ficar, porque 3 horas e 30 minutos não cabe. 3,3, não, 3,5 no caso, não cabe. Então, a gente vai ter que aproximar. Ou para mais ou para menos. Fiz um curso e não se encaixa em nada. Eu vou ter o quê? Outros, como eu acabei de mencionar, para média e longa duração. Então, vai depender, então, do curso que você realizou, certo? Aí vem monitoria, iniciação científica e participação em ligas acadêmicas entram agora. E aí, o que vocês acham? Aí eu trago aqui uma dica, certo? Preste atenção ao edital de seleção que você quer participar para pontuar. Então, todo edital, normalmente, né, quando a gente tem a questão do curricular, tem o barema. Então, tem lá em cada item, pelo menos da residência, que eu já tive a oportunidade de participar na relação da elaboração desse barema. Então, em cada item, a gente vai colocando o que a gente quer que você pontue e o limite máximo. Então, você tem que ter atenção para saber. Geralmente, pode, a depender dessa monitoria, ela pode estar em 2 possibilidades no curricular. Tanto nessa parte aí de formação acadêmica, como também com uma atuação profissional. Mas, a depender do edital, já estou até adiantando a fala, ele não considera monitoria como atuação profissional, porque na cabeça de algumas pessoas, a atuação profissional é só quando você termina a graduação. Então, fique bastante atento ao que você vai estar prestando, né? Como posso dizer, a seleção. Agora, o que não pode é, por exemplo, eu, Fernanda, tenho 2 monitorias. Eu estou lá em formação complementar e o outro eu estou colocando em atuação profissional. Não pode. Eu preciso ter uma padronização dos dados. Então, aonde eu colocar, eles vão ter que seguir, certo? Aí a gente sempre vai tendo atenção para esse ponto, né? Então, pode ser aqui, em outros, ou também, como eu acabei de falar, em atuação profissional. Atenção, se cadastre em apenas um lugar. Isso é fato, viu, gente? Já vi gente colocando o mesmo certificado em vários lugares. Eu falo, meu Deus do céu, né? Onde ele quer que esse, como é que se diz, esse certificado seja pontuado. E eu já escuto dizendo, Fernanda, Pro, eu coloquei em vários lugares, que vai que um vai pontuar, e aí eu vou pelo acesso. Eu falei, mas que tá errado, tá. Então, tem que, se você for uma banca rigorosa, pode pegar, como é que se diz? Não aceitar em nenhum lugar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Veja onde realmente o lugar que você quer colocar. E aí eu tenho, né? Atuação. Agora, atuação profissional, linhas de pesquisa, membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projetos de agência de fomento e áreas de atuação. Atuação profissional. Então, o que a gente tem aqui? Existem algumas opções de vínculos. Pode ser o seletista, né? CLT, carteira assinada, servidor público, bolsista e colaborador, certo? E além outros. A atuação profissional antes ou depois da graduação. E aí a gente vai ver. Veja o edital, como eu acabei de falar. Se o edital não traz nada, você pode botar aquela monitoria como atuação profissional, pode botar o seu projeto bolsista, né? Vínculo CNPq, PIBIC, vínculo, e aí dessa forma você também vai colocar lá e não vai tirar do outro. O que acontece? O que a gente tem que ter cuidado? Na forma que você for escrever. Por quê? Porque a gente tem essas 2 possibilidades.
Porque se não tivesse lá na atuação profissional, tem a opção de você botar bolsista. Então, se tem a opção bolsista, aquela pessoa que é bolsista PIBIC, ela tem a possibilidade de estar colocando ali. Programa de atuação tutorial, os PETs, então também podem estar nessa questão de atuação profissional. Bolsa de iniciação científica, monitoria de disciplinas, podem ser aqui também. E aí eu sempre falo, atenção para a padronização dos dados. Então, se por acaso você tem um certificado de bolsista, um certificado de monitoria e um certificado de, que eu posso dizer, que você participou, né, no PET, você vai escolher pegar os 3 e botar ou na formação, né, complementar, ou então na parte de atuação profissional, certo? Não pode ficar um em um item e um no outro. Sempre padronize. Estágios curriculares entram. E aí, o que vocês acham? Não, certo? O estágio curricular é obrigatório. Não tem que botar. Eu já vi currículo também dizer, estágio no Hospital das Clínicas, estágio no Jorge Valente, estágio em determinado hospital, que se for, o hospital não tem nada a ver com isso. Quem colocou a culpa, entre aspas, a descrição, é do dono do currículo. Então, não entra. Estágio curricular é algo obrigatório. Aí tem outros também que são espertos. Os rodízios da residência entram? Não, não entra. Não entra. A pessoa... Nanda, você deu essa pausa, desculpa. É que a gente recebeu algumas perguntas no chat. Aí você prefere que a gente vá fazendo agora ou você prefere que fique tudo pro final? Pronto, eu vou terminar só essa parte e já a gente pode estar finalizando. Tá certo. Pronto. E aí, no caso, eu, por exemplo, na época que eu fiz residência, eu tinha a possibilidade de rodar no HGE, no Roberto Santos, no Hospital das Clínicas. HGE, Roberto Santos, Hospital das Clínicas, Ana Nery, foram esses 4, se eu não me engano. E aí, dessa forma, eu não tenho vínculo com o hospital. Eu tenho vínculo com quem? Eu tenho vínculo com a Escola de Nutrição e com a CESAB, que dá a minha bolsa. Então, já vi ex-residente, residente colocando tal hospital, vínculo tal, tal. Não é, o vínculo não é, ele não tem nada, nenhuma relação com o hospital. Ele tem relação com a residência, certo? E aí a gente pode estar incluindo um novo item, e aí o nome da instituição, tipo de vínculo, né? Se vai ser CLT, se vai ser servidor público, vai variar. Se possui vínculo empregatício, sim ou não, vai depender, porque se ele for colaborador, não tem. E aí tem enquadramento funcional e a carga horária semanal. E se é DE, dedicação exclusiva. Geralmente, os DE são servidores públicos, né? E a depender do tipo de servidor, nem todos são. Aí, carga horária, mês e ano de início, né? E se for finalizado, aí vai aparecer também para a gente botar os dados, certo? Então, pronto. Cadê? Deixa eu ir agora para o chat. Kari? A gente juntou todas as perguntas aqui, a gente pode ler para você e aí você vai respondendo. Você prefere olhar no site ou no chat mesmo? Uhum. Posso? Me diga, pode dizer então. A primeira pergunta é de Vaíca. Pós-graduação online que não houve monografia e dessa forma não consegue cadastrar como pós, seria recomendado colocar em outras informações relevantes? Como é? Repete que falhou. Pós-graduação. Online que não houve monografia e dessa forma não consegue cadastrar como pós, seria recomendado colocar em outras informações relevantes? Sim, sim, com certeza. Aí coloca segunda... tudo direitinho. Desculpa, Bia. Coloca após, o período que foi, né? Como é que diz? A instituição, o curso, a duração. E aí coloca todas as informações relevantes. E aí sim, coloca também que foi online. A segunda pergunta é de Beatriz Costa. Ela perguntou se qualificar PET se encaixa em curso de curta duração. O qualificar PET tem quantas horas? 6, né? 6 horas, isso. Não é isso? Isso. Você pode colocar, né? Se eu fosse você, eu colocaria. Apesar que a gente fica meio assim, que eu botei 8 horas, né? Mas pode sim.
Agora, eu te digo uma coisa. Eu também sou assim. Quando a gente tem pouco curso, a gente está no início da nossa trajetória, a gente coloca. Mas depois, quando a gente vai, com o tempo, né? Com a idade, vai ganhando mais certificados. E aí, dessa forma, você deixa o que tiver maior quantidade de carga horária para esse espaço. E os menores você coloca na parte dos eventos. Certo? A terceira pergunta é de Tamara. Ela perguntou se as palestras se encaixam em cursos de curta duração. Não, não se encaixa. Essa aí, com certeza, não. Vai ser lá em eventos. Rebeca perguntou se grupo de pesquisa se encaixa. Dá para colocar. Tem como é que se diz? Você pode colocar, se você acha relevante, você pode colocar, mas tem a opção de grupo de pesquisa também. A próxima pergunta é onde entra a empresa júnior? Onde entra o quê? A empresa júnior. A professora Virgínia. Aonde entra a empresa júnior? Boa pergunta. Revisando, não vi caso de empresas. Quem foi que perguntou? A professora Virgínia. Foi quem? Fui eu, Bia, porque eu tô na conta de Virgínia para poder abrir a sala. É Natália. Boa pergunta, Natália. Eu, nesse momento, vou te responder colocando informações relevantes, mas vou levar esse dever de casa e te dou um retorno. Certo. Tem eu, Rafa, tem um pessoal aqui que também participou da empresa Júnior. Aí todo mundo colocou em atuação profissional. Mas não aí. tenho nada agora. Pensando aqui, buscando, né, na minha memória, empresa júnior, porque, na verdade, eu vi liga. Não sei se encaixa no mesmo, como é que se diz, perfil, entendeu? Eu acho que não, acho que não. É, exatamente, por isso. Porque não é de estudos, é outro esquema. Mas a gente vai ver também. Eu ouvi. Tem mais duas perguntas. De Marília, ela disse que ela é formada em letras e formou agora em nutrição. Então, qual seria a melhor forma dela organizar o Lattes? E pode falar dos dois. Na verdade, o que eu oriento? Qual o objetivo dela na vida profissional, né? Então, ela vai unir as duas graduações, então, ela vai seguir botando as informações das duas graduações. Mas se ela vai seguir para nutrição, aí eu oriento voltar mais para nutrição. Mas eu acho que cabe sim deixar lá a graduação. Mas se ela, por acaso, ela vai tanto para curso de letras, tanto para curso de nutrição, vai ter que ter os dois. Depende do segmento aí da trajetória dela. Qual o objetivo dela nessa área aí? Vai unir as duas ou a tendência vai ser ir para um caminho só? Se precisar abrir o microfone para falar alguma coisa, gente, é só avisar. E aí vocês podem falar. A próxima pergunta é de Lana Porto. Ela perguntou sobre os eventos que ela organizou, onde coloca. Pronto, a gente tem um local de organização de eventos. A gente vai mostrar no final. A pergunta de Gerlilson ele falou que ganhou um prêmio dos 5 melhores alunos da instituição federal, mas trancou e iniciou outro curso em outra IES. Será que ele pode colocar no currículo? Com certeza. Com certeza. Não impede. Ele tem um passado, ele tem uma história. Pode sim colocar lá nas informações relevantes e ele descrever que foi em outra instituição. Colocar a instituição, curso, tudo direitinho. Pode colocar sim. Vaíta está perguntando a participação como estagiária que recebeu bolsa em projeto de pesquisa, onde se encaixaria? É a mesma coisa que eu falei. Depende do edital. Pode ser tanto em área de atuação, né, onde você vai ter lá como bolsista, certo? Ou então você vai botar lá em estágios, né, a formação de, como é que se diz, complementar. Aí você vai ver. Tem essas duas possibilidades. Por agora, acabaram as perguntas. Quando surgirem mais, a gente avisa de novo. Obrigada. Pronto. Quem quiser interromper, pode falar. Em relação, como é que eu posso dizer?
Para alterar a ordem de importância da instituição, a gente também pode, certo? Por exemplo, se eu quero que determinada instituição fique primeiro, e aí eu vou só lá clicar, e aí vai aparecer setinhas, tudo bonitinho, eu posso estar modificando. No meu caso, eu termino deixando, como é que eu posso dizer, de acordo com o que o Lattes coloca. Não mudo, não, certo? O que a gente pode estar fazendo também? Eu posso clicar no nome da instituição, Faculdade Independente do Nordeste, eu cliquei aqui. E aí, do lado, você vai do lado esquerdo, tem então aparece vínculos como atividades. E aí, na parte de atividades, eu posso estar colocando qual foi a atividade que eu desenvolvi. Se foi pesquisa e desenvolvimento, se foi ensino, se foi estágio, serviço técnico especializado, vai depender do tipo de serviço que eu forneci para aquela instituição. Nesse caso aí, seria ensino. Certo? Aí eu também tenho outra opção de estar alimentando. Aí, para quem perguntou, em relação a linhas de pesquisa, eu vou lá, isso aqui dobrou, não sei por que não apareceu. Voltando aqui, em relação a linhas de pesquisa, isso aqui não tá aqui dobrado, o que a gente tem? Sumiu. Em relação às linhas de pesquisa, a gente vai depender das linhas que a gente vai atuar naquele momento. Geralmente, a gente coloca linhas de pesquisa que tem a ver com o tema de pesquisa que você está desenvolvendo. Se você participa de um projeto com obesidade infantil, ou desnutrição, ou oncologia pediátrica, ou hipertensão, diabetes, você vai descrever de acordo com a área de atuação que você está naquele momento participando, certo? Isso aqui tá errado. Aí eu vou ter lá, passar. E aí, no caso, nessa parte de linhas de pesquisa, o que vai acontecer? Eu vou lá para aquela área de atuação que eu coloquei, e aí tem pesquisa e desenvolvimento. E aí sim vou ter que colocar. Então, na verdade, nesse momento, há um cruzamento dos dados, onde, por exemplo, se eu coloco lá na minha área de atuação, Universidade Federal da Bahia, como bolsista, certo? E lá tenho como pesquisa e desenvolvimento, e lá eu vou colocar a área, esse dado ele já vai vir paralelo, automaticamente, para a parte de linha de pesquisa. Então, na verdade, existe um cruzamento dos dados. Se eu não colocar lá, não vai aparecer automaticamente aqui, certo? Em relação à área de atuação, né? Eu pulei alguns itens aí, e aí a gente vem. O que a gente tem como área de atuação? Só pode, no máximo, 6 áreas. Eu estou no meu limite. E aí você vai ver de acordo com as áreas que você mais trabalha. Então, no meu caso, tem nutrição, micronutriente, gastrologia pediátrica, DEP, obesidade infantil e oncologia pediátrica, certo? Em relação aos projetos, o que a gente tem? Projetos de pesquisa, projeto de desenvolvimento e tecnologia e tecnológico, projeto de extensão, projeto de ensino e outros tipos de projeto. Aí eu vou descrever todo, aí no caso incluir novo item, né? Sempre vai ter essa opção. E aí eu vou botar o nome do projeto direitinho, a descrição, a situação, se é um projeto que está em andamento, se é um projeto que está parado, se é um projeto que está concluído. O ano de início, se estiver em andamento, não vai ter o ano do fim, né? E aí, no caso, é um projeto de cooperação institucional de pesquisa, empresa, sim ou não. O projeto possui potencial de inovação de produtos, processos e serviços, aí vai depender sim ou não. A instituição que está executando, órgão, unidade, porque não está indo. Pesquisadores, instituições envolvidas no projeto, que às vezes a gente tem mais de uma instituição. Às vezes é uma junção, como na época de faculdade, participei de um projeto que era juntamente com a UFBA e com a FTC. Então, a gente tem 2 instituições envolvidas nesse projeto. Tem também a possibilidade de botar número de alunos envolvidos, que não é obrigatório, de graduação, de pós, especialização, mestrado tanto acadêmico como profissionalizante, e doutorado. E aí, no caso, o que a gente tem de maior problema aí? Essa parte aqui da descrição. A gente descreveu o projeto. O que eu dou como dica? A gente pega, eu estou como
fazendo pesquisa, e o meu orientador, meu coordenador da pesquisa é professor João dos Santos. Eu vou lá no currículo de professor João dos Santos e vou ver como foi que ele descreveu o projeto. E vai ser Ctrl+C e Ctrl+V mesmo. Copiar igualzinho como foi que professor João escreveu lá no projeto dele. E aí, pronto. O que acontece? Às vezes a gente participa de pesquisa que tem mais ou menos, sei lá, 20, 30, 50 pessoas envolvidas. O que a gente tem que, como é que se diz? A gente não quer, professor, eu não quero colocar todos os pesquisadores envolvidos. O que vai acontecer? Pelo menos tem que ser o quê? Você e o coordenador do projeto. Certo? E o engraçado é que se o coordenador do projeto não tiver cadastrado o projeto, você não consegue incluir. Certo? Até porque você consegue incluir. Consegue. Mas com sua função coordenador. E você não é o coordenador do projeto. Você é pesquisador. Então, para você botar você como pesquisador, ele vai cruzar os dados. Então, sempre tenha bastante atenção e coloque você como pesquisador, não como coordenador. Então, é comum os alunos terem dificuldade, né, para cadastrar no projeto, de olhar como o coordenador do projeto cadastrou. Não é necessário cadastrar toda a equipe, mas pelo menos o coordenador e você. E tenha atenção com a função de cada um, certo? Para você não botar você como coordenador. Mais ou menos uns 15 dias, eu estava, como é que se diz, atualizando, ajudando um amigo meu a atualizar o Lattes. E aí, no caso, ele me mandou o certificado. Quando ele mandou os certificados, eu tive dúvida de ele mandou algumas observações, e eu fui pesquisar no Lattes de outra pessoa, né? Que eu também tenho um determinado conhecimento, amizade. E aí eu vi que essa pessoa, eles publicaram junto um trabalho, né? Juntos, na verdade, foram 3 pessoas. E aí a outra pessoa que eu tenho em contato, esse trabalho, ele rendeu 1.001 certificados. Ele fez uma apresentação oral, ele fez para, como é que se diz, levou a apresentação em congresso normal, ele teve, não me lembro agora de forma concreta, né? E aí, dessa forma, entrei em contato com ele e pedi os certificados que eu queria atualizar o dado da outra pessoa. Já que no currículo Lattes dele aparecia o nome das 3 pessoas envolvidas, que era referente ao artigo principal, né? Que foi publicado em revista indexada, tudo direitinho. O que aconteceu? Quando ele mandou certificados, ele levou o projeto, ele levou os trabalhos só com o nome dele. Então, no certificado, só tinha o nome dele, não tinha o nome do outro rapaz nem da outra. Então, eu não poderia estar colocando, apesar dele ter colocado. Eu fiz, mas fulano, você colocou no seu currículo Lattes o nome dos 3, e não pode. Porque naquele certificado só tem o nome de um. Então, gente, eu de vez em quando eu tenho mania, por exemplo, de tirar da gaveta aquele TCC que eu orientei, ou então aquele projeto de pesquisa que eu participei lá de outro estágio. Eu respeito todas as pessoas que estavam inseridas naquele momento. Por mais que vocês não tenham contato, eu ainda mando o certificado depois e, infelizmente, vou ter que arcar o custo sozinho. Eu quero levar, então eu vou pagar o banner, eu que tenho interesse, eu que vou apresentar, se for apresentação oral. Naquele momento eu vou assumir tudo sozinha, porque eu estou buscando. O certificado vai ser bom para todo mundo? Vai. Mas a partir do momento que você também não busca as pessoas para poder perguntar se tem interesse ou não, você também está assumindo toda a responsabilidade. E eu acho injusto você não colocar, né, o nome daquela pessoa que participou de todo o processo. Tá? Ter atenção com o tipo de projeto, né? Então, a gente tem realmente ter bastante cuidado com aquele projeto que você está fazendo e no momento que você estiver cadastrando ele tudo direitinho. E em relação o que a gente tem aqui? Produção bibliográfica, produção técnica e outra produção artística e cultural. Aqui tem uma gama de coisas, mas muitas coisas a gente não entra. Vou abordar os principais, né? Artigos completos publicados em periódicos. X da questão. Aí a gente tem 3 maneiras de inserir esse artigo. Ou pelo DOI, é como se fosse a identidade daquele artigo, né? Ou pelo ISSN, que a gente também vai ter como a identidade desse artigo, ou parte do nome do periódico. Nem todo, eu posso dizer, artigo publicado vai ter DOI
ou ISSN. A depender, a revista ainda está começando sua vida de publicação, ainda não tem poder, e é dessa forma a gente não vai achar. É ótimo quando a gente bota o DOI do artigo, que já automaticamente ele já preenche, porque a plataforma Lattes, ela é vinculada às bases de dados. Então, lá vai ter seu artigo publicado. Opa, ele identificou aqui. E aí vai aparecer o nome, os autores. A gente termina tendo o trabalho de conferir. Às vezes não sai a página inicial e final, alguns pequenos detalhes. Mas ele automaticamente preenche a maioria das informações. E aí eu vou botar, né? O DOI, o título do artigo, o ano, o idioma, o mês de divulgação, tudo direitinho, tá? E uma parte que eu não saiu aqui, mas depender de alguns pontos, tem lá no item como você preenche. Faz parte, mais ou menos assim a frase, faz parte dos 5 pontos mais relevantes do seu currículo e você vai selecionar. O que é mais relevante do seu currículo? Que aparece aí, você vai dizer sim ou não, a depender. Aqui, achei, tá aqui mesmo. É um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção? Aí você que vai descrever, certo? Pronto. Artigos aceitos para publicação. Artigo aceito é diferente de artigo completos publicados. Tem artigo que é aceito em janeiro e só vai publicar em dezembro. Tem revista que demora muito tempo realmente para publicar. Então, artigo completos publicados é aquele que já foi publicado, o nome já está bem claro. O artigo que foi aceito, você pode colocar aí. A gente sabe que ele vai sair, né? O que eu preciso ter cuidado? Quando o artigo aceito for publicado, eu tenho que mudar ele de local. Aí, na parte lá, onde está lá descrito artigo aceito, você vai na opção lá, salvar como artigo completo, que automaticamente vai fazer o quê? Vai mudar o seu artigo da parte aceito para artigo publicado. Lógico que tudo vai em uma conferência, mas você não vai precisar digitar tudo novamente. Livros e capítulos. Pronto. Eu mesmo passei por isso há um tempo atrás. O que acontece? Eu mesmo não, né? Eu participei de uma publicação de um livro, de um hospital aqui da Bahia, e aí o livro não tem DOI, nem ISBN. Aí eu liguei para a bibliotecária, falei, fulana, não tem, e agora? Perdi, não vou ter. Ela falou, eu falei, não. Eu fui lá onde? Outra produção bibliográfica e acrescentei. Botei o nome do livro, o ano, todas as características, né? A referência bibliográfica do livro, porém, em outra opção. Não deixei de colocar no meu Lattes a minha participação no capítulo. Não foi no livro, não. No capítulo de um livro, certo? Trabalhos publicados em anais de congresso. O que eu tenho atenção em relação a isso? Antigamente, sou um pouquinho mais velha que vocês, só um pouquinho, né? O que acontece? Era um trabalho, menina. Por que acontece em congresso? Em congresso, a gente tem uma flexibilidade de botar maior número de autores nos pôsteres, né? No trabalho, a gente leva, às vezes, o congresso permite mais de 10 autores, né? E antigamente, que era mais comum, os anais eram como se fossem as revistinhas, né? E como é que se diz? E nessas revistas vinha todos os resumos dos todos os trabalhos, né, enviados, apresentados. E aí, dessa forma, eu, Fernanda, por exemplo, sou um pouco apegada. Então, eu tinha que ir para o evento e tinha que ter essa revistinha. E, a depender da pessoa, também queria. Então, às vezes, uma vez eu fui para Fortaleza e a mala era mais revista do que tudo, que todo mundo queria essa tal revistinha. Os congressos mais atuais, o que acontece? Como é que se diz? Eles são agora mais virtuais. Então, o que eu tenho como dica? Tá aqui a dica. Entra e imprime. Porque a gente tem que ter comprovação. Eu, Fernanda, já perdi. Tive pôster que eu levei para o congresso, que foi para os anais, e o site saiu do ar e eu não tive mais como pegar. Então, eu fiquei só com uma apresentação. Nos anais não entrou. Certo? Esse artigo, esse resumo que eu mandei. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque tudo no Lattes tem que ser comprovado.
E outra coisa, Fernanda, mas você poderia tirar xerox da revistinha? Pode. Mas se você tira xerox, autentique. Xerox comum não tem validade a depender do concurso. Tudo tem que ser autenticado para poder ter relevância, certo? Em relação a trabalhos publicados em anéis do Congresso, a gente vai seguir o mesmo esquema. Botar o DOI, se tiver, natureza, se foi completo, resumo expandido, né? O título, o ano, país de publicação, idioma, meio de divulgação, certo? Vai preencher tudo bonitinho. E aí eu vou ter se a classificação do evento internacional, nacional, regional ou local. Isso é ótimo, porque sempre tem congresso internacional de congresso, como é que se diz, nacional. Sempre tem dizendo nome do evento, cidade do evento e ano. E aí vem detalhamento da publicação, né? Título dos anais do evento, volume. Isso aí vai ter toda a informação nesse documento, certo? Deixa eu ver aqui que eu tô... Não. Ok. Em relação, aí vem os autores. Aí você tem a opção de colocar o nome de todo mundo ou da pessoa chefe, né? Daquele trabalho. Geralmente, coloca o nome dos colegas e o nome daquele professor que está envolvido. Eu, Fernando, tento colocar o nome de todo mundo, que eu acho mais justo. E a gente tem a apresentação de trabalhos e palestra, né? Que são não vinculados a eventos. Então, Fernanda foi convidada para dar uma palestra na Liga. Então, eu posso estar colocando nesse item aí. Fernanda foi convidada para dar uma palestra em uma empresa sobre alimentação saudável na área de pediatria. Nesse item aí. Mas não vai entrar como um palestrante de evento. Não é um evento. É uma palestra pontual, certo? E aí, eu pulei bastante, né? Porque a gente não vem assessoria, extensão tecnológica, produtos, processos técnicos. Eu fui focando mais na área de graduação. Aí eu parece também curso de curta duração. Aí eu tenho, né? Caso tenha sido docente de um curso, palestrante, atuou na organização ou foi monitor. É uma opção. Descreva seu tipo de participação em participação dos autores. Ou seja, qual foi meu tipo de participação? No caso, se for monitoria, selecionar outros. A depender do tipo de participação, a gente vai ter que ter atenção para não colocar aí, né, diferente. Então, eu tenho lá como curso de curta duração ministrado, aí vai ser o nível do curso, extensão, aperfeiçoamento, especialização, outro, título do curso, o ano, mês de divulgação, e aí vem participação dos autores, duração, a unidade, instituição promotora do evento, local e cidade. Desenvolvimento de material didático, né, ou instrucional. O que a gente tem? Apostilas, manuais, guias, vídeos educacionais. O que acontece? Eu, por exemplo, passei por isso, eu produzi a gente está na moda agora dos e-books, né? E-book, e aí eu produzi na antiga instituição que eu trabalhava, um e-book sobre alimentação, a parte de alimentação saudável e Covid. E eu estou esperando, eu solicitei uma declaração que eu fiz parte no e-book. Um ponto é que eu tenho um e-book salvo, que é algo que tem meu nome lá na parte dos autores. Porém, eu gostaria de declaração dizendo qual foi a parte que eu me encaixei naquela produção. Mas se eu não tivesse declaração, eu já tenho o e-book com meu nome lá na parte dos autores, certo? E aí, no caso de desenvolvimento de material didático ou instrucional, a gente vai ter também natureza do desenvolvimento, o título, o ano, né? Médico de divulgação, no caso, a finalidade desse produto, qual foi, quem são os autores desse produto. Em relação, também tem a possibilidade, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. O que a gente tem? Pode ser tanto vinculadas em programas de rádio, como também TV, e é também possível você adicionar o link do vídeo da internet, né? Se for algo que ficou gravado via internet, a gente consegue estar adicionando.
já de antemão, já adianto uma pergunta constante. É possível anexar algum documento na plataforma Lattes? Não, a gente ainda não tem essa função. É por isso que você tem que ter tudo guardado, para quando te solicitarem comprovação, seria muito mais fácil, né, para a gente. Adicionou um certificado, PAN, anexava lá. Seria muito mais prático para todo mundo, mas infelizmente a gente não tem como fazer isso, né? E aí, dessa forma, por isso você tem que ter todo o seu arquivo guardado. Então, a entrevista, eu vou botar lá, natureza, se foi entrevista, mesa redonda, foi um programa, o título, né? O ano, país, idioma, meio de divulgação também, como posso dizer, veículo de divulgação, tema, data da realização, a duração, até isso ele traz. E, ó, a possibilidade de colocar em minutos. Pronto. Aqui eu tenho relatório de pesquisa. Para quem esse item relatório de pesquisa? Para estudantes bolsistas ou pesquisadores que podem cadastrar seus relatórios científicos finais ou de progressão. No caso, para aquele bolsista, pode estar lá, né, colocando seu relatório final. E no caso, aquele professor, pesquisador, que tem também aqueles relatórios de progressão, né? Então, dessa forma, ele também pode estar descrevendo aí. Então, tem essa possibilidade para esses dois componentes aí, né? Estudantes, bolsistas ou pesquisadores. Então, eu coloco o título, né, do meu relatório, o ano, país, idioma, meio de divulgação também, o nome do projeto, número de páginas, instituição financiadora, disponibilidade de carga horária, e aí os autores, tá? E aí a gente tem também redes sociais, websites e blogs. Então, produção de suas redes sociais, blogs e sites. Isso aí eu abro um parênteses. Veja realmente a relevância do conteúdo que você produziu, em que rede ele foi publicado, qual o perfil, né, de público que você alcançou com essa publicação, certo? E aí sim, o que a gente tem ainda aí? Eventos, pronto. Participação de eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. E aí, no mesmo item de eventos, eu tenho tanto participação, como também organização. Alguém botou aí. Então, o evento, palestra, entra aí. Não entra lá na formação complementar, não. Certo? Então, a gente pode ser, a participação de evento, eu posso ser convidado. Esse convidado, ele pode ser conferista, simposista, moderador, avaliador ou homenageado. Certo? O participante é aquele que vai apresentar um pôster, uma apresentação oral, e o ouvinte é aquele que só foi ouvir, não teve participação de pôster, certo? Então, a gente tem 3 classificações nessa parte de participação de eventos. Você vai ter que ter atenção em cada um, porque naquele congresso que você levou trabalho, você é participante. Naquele congresso que você buscou aprendizado, que já é muita coisa, você vai como ouvinte, certo? E aí eu tenho, né, a formação de participação, convidado, participante, ouvinte, certo? Se for tipo de apresentação da participação, se você for, né, participante, nome do evento, ano, classificação do evento também, internacional, nacional, regional e local, natureza do evento, cidade, país, título de apresentação do seu trabalho, certo? E aí a gente também tem organização de eventos, congressos, exposições e feiras e Olimpíadas. E aí é diferente. Uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você pode ser tanto participação como também organização. Você pode ter o mesmo evento, mas o que você vai ter que ter? 2 certificados diferentes. Ou então, no mesmo certificado, tem que ter lá dizendo que você foi participante e participou da organização, certo? Então, eu tenho lá o tempo, o tipo, né, do evento, concerto, concurso, congresso, exposição, vai depender, né? A natureza, o título do evento, o ano, país, idioma e meio de divulgação também. Instituição que está promovendo o evento, duração, como é que se diz, o local do evento, cidade. Atualmente não está aparecendo, não. Eu só vi local nesse item de organização. Mas antigamente, ou não sei se na hora eu não printei,
Na parte de, como é que se diz? De eventos mesmo, quando você participa, também tem um local. E às vezes no certificado não vem dizendo só a cidade. E a gente esquece que foi realizado lá num centro de convenções de tal cidade, ou se foi em um hotel. Fique sempre atenta ao local que você foi para o evento. Esse dado de vez em quando aparece aí, a gente tem que colocar. E não tem, às vezes, no certificado. E aí, no caso, a gente pode ter orientações, supervisões concluídas e orientações, supervisões em andamento. Vai depender, né, se já foi concluída ou não. Aí, no caso, a gente tem orientação tanto de graduação, como também de pós-graduação, e dessa forma, em andamento ou não. O que acontece? Que a gente tem que ter bastante cuidado. A gente descreve a orientação em andamento, depois bota lá que participou da banca, finaliza tudo e ainda deixa lá orientações, supervisão e andamento. A gente tem que tirar dali, eu tenho que excluir aquele dado, aquela orientação já foi concluída, certo? Então, eu preciso modificar, como é que eu posso dizer, esse item. Eu não posso deixar que ele continue em andamento e uma orientação que já foi finalizada. Isso é mais, no caso, a longo prazo, quando a maioria, ou quem já tiver aí a questão que já for graduado, que vai orientar a TCC, e aí, dessa forma, vai estar acrescentando esse ponto aí. Tá? Aí eu tenho, se foi uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografia, conclusão de curso de aperfeiçoamento, trabalho de conclusão de curso de graduação, iniciação científica, supervisão de pós-doutorado, orientação de outra natureza. E aí eu vou destrinchar, colocar todas as características que eu posso dizer desse item, né? Então, tipo, o título do trabalho, o ano, país, o idioma, né? Nome do orientador, instituição, o curso. Então, dessa forma, a gente descreve todas as características para poder deixar de uma forma mais completa, certo? E aí eu tenho, né, bancas, que é participação em bancas de trabalhos de conclusão e participação em bancas de comissões julgadoras. Aí eu vou ter, depender do tipo de banca, aonde eu estou acrescentando. No meu caso, eu geralmente participo de banca, né, de trabalho de conclusão de curso, certo? Então, pode ser de mestrado, doutorado, exame de qualificação de doutorado, exame de qualificação de mestrado, curso de aperfeiçoamento e graduação. Eu, no caso, já participei tanto de graduação como de pós. Eu faço ter mestrado. Geralmente, eu, como mestre, não posso participar de banca de mestrado. No caso, aí só a pessoa que tem doutorado. Sempre um nível a menos do seu, certo? Geralmente isso é em defesa de mestrado. E, às vezes, em pós-graduação, defesa de TCC, pode ser que, às vezes, eles colocam um professor especialista avaliando o seu trabalho. Mas tende a respeitar a regra de um nível a mais estar avaliando, né, o seu trabalho. Então, vai ter as mesmas condições, título, ano, né, nome do candidato, instituição, curso, e aí tudo direitinho. Às vezes, eu fico, que eu tomo sempre como cuidado? Eu sei o nome daquela pessoa que me convidou, mas não sei o nome da outra pessoa que participou da banca. E aí fica um pouco esquisito, porque só fica a banca eu e a pessoa que é o orientador. Então, é bom sempre a gente ter atenção e perguntar o nome do outro convidado, para você colocar, só são 3 pessoas, diferente de uma pesquisa, colocar o nome de todos os integrantes que compuseram, né, aquela mesa de avaliação. E aí a gente tem um menu secundário da plataforma. O que tem esse menu secundário? Esse menu secundário tem várias funções, né? Às vezes pouco exploradas. Se você, por exemplo, quiser ver gráficos, então você vai conseguir ver qual o item que você explora mais. Eu tenho mais, que eu posso dizer, trabalhos enviados para congresso, eu não tenho pouca publicação, eu tenho participação em eventos, poxa, esse ano, então, eu quero me concentrar em fazer a monitoria. Então, ele consegue me dar um panorama do meu currículo, certo? Aí ele também, nessa barra, eu também consigo ver meus autores que foram citados nos meus trabalhos. Ou seja, né, quem são as pessoas que geralmente eu trabalho? E aí, dessa forma, eu consigo ver, poxa, tal fulano é a pessoa que mais tem parceria comigo, trabalha em conjunto, fulano não aparece nem tanto. Então, dessa forma, outro ponto importante nessa barra aí é que a gente pode colocar
todas as possibilidades que eu devo ser citada. Então, eu tive, na época que eu era da graduação, que eu era estudante, uma professora minha, eu nunca vou me esquecer disso, uma professora minha casou e ela falou que não ia mudar o nome dela de solteiro para casada, porque ela ia perder tudo, né? Então, atualizar naquela época não era tão... A tecnologia veio para poder realmente modificar, atualizar, né? Então, o Lattes também precisa inovar. E aí, nessa barra, você consegue colocar todos os nomes como que você pode ser citado. Então, pode ser tanto nome de solteiro como nome de casado. Então, tem que estar nessa programação, certo? Mas qual é a melhor função aqui desse menu secundário? A função principal é você conseguir imprimir o seu Lattes, né? Você consegue, como é que eu posso dizer, tanto selecionando a impressora e vai imprimir, né, da forma que aparece no seu computador, ou você pode querer imprimir de uma forma mais bonitinha, né? E que forma seria essa mais bonitinha? A gente vai exportar os dados. Então, eu vou clicar ali para exportar. Aí vai aparecer essa janela, onde eu vou deixar da forma que se encontra. Geralmente aparece RTF, certo? E aí eu tenho a opção de colocar tanto resumido, como ampliado, como completo, certo? E aí, dessa forma, eu escolho. Geralmente, imprime completo, só se a seleção pedir resumido, certo? E imprime completo a partir do momento que eu boto lá confirmar, certo? Vai aparecer o meu currículo em quê? Em formato de Word. Então, eu tenho uma opção tanto de pegar, abrir esse arquivo e imprimir, se eu quero imprimir, ou então eu posso também ter a possibilidade de transformar em PDF e enviar para a pessoa. Antes de fazer isso, né, de imprimir e de transformar em PDF, abra ele, passe o olho, porque às vezes tem algo meio um pouco desformatado, junto, não tem um espaçamento, formata bonitinho e aí envia. O bom é que sai na barra, né, da página, o dia e o horário que você gerou aquele currículo. E aí eu tenho, né, algumas dicas. Guarde todos os certificados. Tenha cuidado para não amassar, né? Certificado é um documento. Tudo que estiver no seu curricular tem que ser comprovado. Dessa forma, sempre solicite seu certificado quando terminar seu vínculo ou declaração em andamento. Já que você quer participar de uma seleção, então, está lá em andamento, você vai pedir uma declaração e quando finalizar, você pede um certificado ou uma declaração já dizendo que concluiu aquela atividade, certo? Eu trago algumas dicas, né? Então, sempre que possível, procure se envolver com projeto de pesquisa. Experimente de tudo para depois concluir que não gosta. Então, eu tive oportunidade de participar de projeto de pesquisa até com uma cantina de escola. Como é que se diz? Participei de projeto de pesquisa com ratinho, né? Estudo experimental. Então, participei na área de clínica. Então, tente você absorver a maior possibilidades, né? Possíveis que a faculdade te oferece, né? Se permite. E, às vezes, não só a faculdade, centro de pesquisas, outras instituições, não só a faculdade, a gente sabe que concentra mais, mas tem outros serviços que tem. Às vezes, você faz um estágio no hospital que te possibilita fazer uma pesquisa lá dentro. Então, sempre que tiver oportunidade, tenha contato com outra língua, certo? Toda pesquisa que participar, mostre interesse para o professor para enviar trabalho para congresso. Você se mostra interessado. Às vezes o professor está tão atolado, né? Tão cheio de demanda, atolado foi ótimo, cheio de demanda, que não consegue despertar, nem perceber o seu interesse. Então, busque o professor e diga que você tem interesse. Então, às vezes ele nem sabe que você vai para o evento. Então, sempre tem essa possibilidade de demonstrar interesse em relação a isso, tá? Pesquise você um congresso, tenha atitude, né? Às vezes a gente tem um congresso dentro do nosso próprio estado, que o custo é menor, que não vai ter hospedagem, que não vai ter passagem. E caso você tenha possibilidade de viajar, melhor. Às vezes a gente tem um congresso internacional, um congresso que a gente tem maior relevância, certo? Eu sempre, na época da graduação, tentava não ir de mão vazia para o congresso. Tinha que levar algum trabalho, certo?
Sempre que possível, se atualize. Hoje a gente teve uma possibilidade, hoje eu falo no sentido da pandemia, a gente tem uma possibilidade de atualizações online e às vezes sem custo nenhum. Então, realmente, busque essas qualificações, né, de uma certa forma, para poder fomentar o seu currículo. E aí eu trago o item-chave, né? Quando você termina de atualizar o seu currículo, você vai lá onde tem ali enviar, certo? Aí vai clicar ali, ó. Li, estou de acordo, autorizo a publicação em inglês ou não, mas só obrigatório ali, estou de acordo. E enviar para o CNPq, certo? Aí você vai enviar o seu trabalho. E aí depois sair, não deixar o seu trabalho, o seu currículo aberto em qualquer lugar, né? Então, eu trago aqui como uma reflexão, certo? Então, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, dessa forma, tenha metas, objetivos, estratégia e se programe. Mas, no entanto, busque o equilíbrio, né? Entre trabalho ou faculdade e vida pessoal. Certo? A gente pergunta por que esse equilíbrio? Porque viver não cabe no Lattes. Eu sei que a gente se preocupa com Lattes, mas a gente precisa de equilíbrio. E acho que mais do que nunca, o momento que a gente tem vivido, né, vivenciado nesses últimos meses, deu para plantar uma sementinha aí, ver que realmente a gente precisa aproveitar todos os momentos da nossa vida, dar mais atenção à família, amigos, né? Na verdade, o equilíbrio é a alma do negócio, certo? Aí segue meus contatos, meu e-mail, Hotmail, Instagram, quem quiser tirar dúvida depois. Estou à disposição e obrigada. Falei rápido. E aí, tô sozinha ou tem alguém comigo? Não, estamos aqui. Ele não falou rápido, não, foi muito bom. A gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi fazendo durante a segunda parte da fala da senhora, e aí eu vou fazer aqui agora, certo? À vontade. A primeira foi de Miriam, ela perguntou se missão de resumo aceito e coloca onde? Como? Não entendi. Submissão de resumo aceito, onde que coloca, não é? Resumo para onde? Você mandou o resumo para, como é que se diz? Para o Congresso? Isso? Eu acredito que seja isso, não sei se ela está ouvindo. Porque a gente tem, aí tem a publicação, no caso, em anais de Congresso. Ele foi publicado, se ele foi publicado, ele tem em alguma via, ou foi impresso, algum meio, né? Ou impresso ou virtual. Ela falou isso. Porque Será que não é sobre exposição? se for exposição, tinha apresentação de trabalho no Congresso. E aí você vai dizer se é imposto, se foi apresentação oral ou não. Certo? Existe a possibilidade, né, de você fazer a apresentação daquele resumo que foi aceito, e aí você tem a apresentação em pôster, ou tem aquele outro modelo que faz a apresentação oral, tem que saber qual foi o modelo de apresentação, e a depender desse mesmo trabalho, você pode tanto apresentar ele em pôster, como ele também ser publicado nos anais de Congresso. E a depender nem todo Congresso, isso, nem todo o Congresso tem anais. Se for em anais, ele tem que saber o tipo de anais. Como eu botei, tem uma parte da aula que tem. Eu posso, Kari, Bia que está falando comigo, mandar os slides e vocês têm um e-mail pessoal, está disponibilizando, não me importo, não. Ótimo, e aí, dessa forma, como é que se diz, a gente consegue colocar lá nos anais de Congresso. Só precisa saber se ele foi impresso ou se ele foi digital. Acho que não há dúvida, eu acho. Qualquer coisa a Miriam fala. Fala. A segunda pergunta é de Gerdilson. Ele perguntou como faz para colocar a ordem de apresentação de trabalho na sequência exata. Ele está falando em relação aos autores e aos coautores. Você tem uma setinha que lá você consegue modificar.
você vai modificando, né? E aí, dessa forma, eu tento colocar, termino colocando o meu nome, né? Logo, e depois logo a pessoa mais relevante. Ou então, eu também caio tipo assim, o certificado tá com todos os nomes, eu já coloco na ordem, que aparece ali. Isso ali não tem relevância, não, gente. O que tem relevância já tá ali no seu trabalho. Faz o primeiro, não. Agora você tem que ter cuidado da questão da função ali, né? Quem é a pessoa-chave? Para você não estar se colocando como coordenador sem você ser. A terceira pergunta foi a de Natália. Ela perguntou: grupo de estudos entra em outros tipos de projetos? Como? Não ouvi, Bia, desculpa. Se os grupos de estudo entram em Sim, outro entra em tipo de outro projeto. tipo. Outras produções, exato. A outra pergunta foi de Lana. Ela perguntou qual a diferença entre produções e educação e popularização de CIT. Ah, pronto, vamos lá. Essa questão de popularização de CIT, o que acontece? É algo que ajudou na ciência e tecnologia, ou seja, foi algum projeto inovador. Então, eles trazem como inovação. Do material que eu li, Alana, eu acho que é bem mais difícil na parte de nutrição. Eu acho mais na parte do pessoal da parte acadêmica que cria coisas, robôs, essas coisas, mas algo inovador, sabe? E não se encaixa, eu acho que não achei, então por isso eu terminei não colocando. Mas é algo que eu também fiquei na dúvida. Mas pelo que eu entendi, é inovador na área. Selma quer falar alguma coisa? Que ela está com o microfone aberto. Acho que não. Acho que foi errado. A próxima pergunta é de Ana Leite. Ela perguntou sobre se pode colocar a página de Instagram, porque a turma que ela leciona posta resultado dos projetos na página que foi criada para socialização. De Instagram? Aham. O Lattes ainda está desatualizado. Ele não traz como o Instagram como redes sociais. Ele está bem desatualizado. Ele traz o Orkut, que não existe mais, e não traz o Instagram. Eu acho que é algo que ele vai mudar o mais breve possível, principalmente esse boom que a gente teve aí, né? A questão de lives, né, no Instagram, a questão de realmente conteúdos. Então, nesse momento, a gente não tem o Instagram como rede social nessa possibilidade. Eu tenho o Facebook, que é o que ainda existe, e o Orkut, mas a gente não tem o Instagram ainda. Eu acho que isso não vai demorar muito, não. Breve vai estar inserido. Deve colocar logo mesmo, porque o Instagram está sendo muito mais utilizado hoje em dia. Sim, com certeza. Eu acho que o Facebook ele é pouco utilizado em relação ao Instagram, né? Sim. É a visão que eu tenho. Mas pode ser equivocada. É a minha visão também. A outra pergunta foi Tamara que fez. Ela quer saber se aulas online que emitem certificado de 2 a 4 horas é válido colocar no Lattes. Se sim, onde? Aulas online ou são cursos online? Cursos, tem certificado, né? Então você pode sim botar como evento lá. Não naquela parte de formação complementar. Você pode colocar como evento. A próxima pergunta é dela também. Ela perguntou sobre quem não está semestralizado. Como é que coloca? Se coloca o semestre que estaria cursando a maioria das disciplinas, ou de acordo com o ano de ingresso do curso, ou se faria uma previsão de formatura e subtrairia da quantidade de semestre. Bem, é uma pergunta bem cara da UFBA essa, né? Que eu me lembro na época que eu fui ensinar TCC e o pessoal fez, professor, semestre 9.1. Eu fiz, que 9.1 é esse, meu Deus do céu? 9.1 e 9.2, o povo divide o semestre. Eu ficava assim, sem entender, mas tudo bem. Vamos lá. O que eu acho, na verdade, a gente vai ter que agir com bom senso, certo? Por exemplo, eu sou bem velha, viu, gente? Então, já tem um tempo, então, se eu te falar alguma grade aí errada, aí vocês me consertam. Então, por exemplo, se eu tô lá no sexto semestre, mas por acaso eu tô devendo uma matéria lá do início, tipo, não desmerecendo nenhuma área, pelo amor de Deus, mas tô devendo psicologia, né? E como é que se diz? E tem alguma matéria
posterior, tipo aplicado, alguma coisa assim, eu colocaria sexto semestre, certo? Então, na verdade, mas se, por exemplo, eu estou no sexto, mas a avaliação adicional é de que semestre mesmo? É do sexto. É do sexto. Então, não, se eu estou no oitavo, né, e estou devendo ainda a avaliação adicional, que é a disciplina básica, né, toda perdi normal, eu vou colocar o semestre que eu estou cursando. Por mais que eu estou cursando a disciplina do oitavo, repetindo a avaliação, eu colocaria o semestre de avaliação, certo? Então, vai depender aí do bom senso, da quantidade de disciplina que você, como é que se diz, esteja devendo, mas seguiria o número maior, né, de semestres completos. Não vou botar no oitavo, tendo devendo matéria do terceiro, do quinto, do sexto. E aí, que matérias são essas? Diferente, sei lá, não desmerecendo aí, depois fala com a professora, mas, sei lá, não, melhor botar psicologia mesmo. Deve psicologia, ou então sociologia. Pronto, vocês ainda têm sociologia? Pronto, sociologia. Então, se você tem sociologia, pronto, não tem por que botar lá embaixo. Bota mais adiante. A próxima pergunta é de Lana. Ela quer saber o cadastrar evento que organizou com a Liga. Se ela cita a Liga de alguma forma ou só nomeia as pessoas que organizaram com ela. Não entendi. Fale o evento, que tem um evento? Ao ela cadastrar o evento que ela organizou com a Liga, ela quer saber se ela cita a Liga de alguma forma ou se só nomeia as pessoas que organizaram o evento com ela. Mas não tem instituição quem promoveu? Quem promoveu foi a Liga. Quem promoveu o evento não foi a Liga, então em algum momento ela aparece. Não foi responsável pela organização do evento, foi a Liga, não foi o pessoal. Eles estão ali representando a quem? A Liga. Então a Liga vai aparecer. Ela promoveu o evento. Não? Eu acredito que sim. Na minha cabeça, sim. Tem mais uma pergunta aqui, que é de Vaíta. Ela disse que colocou o Instagram em produções técnicas, no qual disponibilizou rede social. Ela quer saber se está correto. Pode colocar, mas aí em que rede social? Porque lá tem o Instagram, que a última vez que eu vi não tinha Instagram. Não tem Instagram ainda. Você pode colocar naquelas observações. Lá, se você achar relevante. Outra opção também que você pode fazer é imprimir a página. Tipo, você fez uma entrevista, né? Isso é muito bom. Você fez uma entrevista para um site, para uma revista, e aí você imprime lá, né, a página que foi publicado. Se você fez aquela entrevista, aquela, que eu posso dizer, aquelas orientações, aquele material técnico, né? Você imprime tudo. Que, como eu sempre falo, depois aquele site pode sair do ar. Aqui no chat, essa foi a última pergunta. Não sei se alguém tem mais alguma. Tem uma aqui, Bia, que eu vi. Ah, foi. Eu tenho um certificado de lives. Lives, Ana, eu acho bem complicado, sabia? Porque a gente não tem como controlar que a pessoa ficou o tempo todo na live. Que tipo de live você fala? Entendi. Uma coisa é aqui um curso fechado, ou então aquele da UFBA que promoveu do Agosto Dourado, onde você tinha realmente o link no começo, o link no final. Então você tem um controle, né? Ela falou curso de idiomas. Não, aqui. Não, acho que ela falou outra coisa. Outra de coisa, curso né? de idioma. O curso de idioma, você pode sim. Curso de idioma sobre variados temas. Ela falou, foi. Você pode colocar, como é que se diz, se você achar relevante, naquelas opções que tem embaixo. Sempre nos itens. Na maioria deles, nas colunas, sempre tem outras possibilidades. E aí, o que você não se encaixou, você pode estar colocando ali. Mas avalie tudo direitinho para não sair colocando qualquer coisa. Eu acho que no chat agora realmente encerrou as perguntas. Não sei se alguém queria fazer alguma consideração, se quiser ligar o microfone até para falar. Que a gente ainda tem 10 minutos aqui do tempo desse módulo. Mas acho que não. Acho que não. Então, é isso. Então, por hoje encerramos. E, em nome do Pet Note, eu gostaria de agradecer de verdade a professora Fernanda, porque a aula foi maravilhosa, e também por abrir um espacinho na sua agenda para compartilhar um pouco
seu conhecimento com a gente, foi muito importante. Agradeço também ao pessoal que participou hoje, assistindo a aula. E eu espero que tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim, e com certeza para o pessoal do PET também. E só para lembrar do próximo encontro, que é no dia 1º de outubro, na próxima quinta-feira, às 17 horas, que a gente vai aprender um pouco sobre buscas bibliográficas no PubMed. Também não me esquecer que é nesse ano que o PET Inútil está fazendo 10 anos e a gente está preparando várias programações aí para comemoração. Então, quem ainda não segue a gente no Insta ou no Face, só procurar lá PET Inútil UFBA, segue e ficar atento às novidades. Se a senhora quiser falar alguma coisa, Pro. Eu quero agradecer o convite. Realmente, quando o Karen me fez, é um assunto que eu gosto de falar, na verdade, é um assunto mais difícil. Geralmente, os convites são para a área de nutrição clínica, né, de falar de pediatria. Então, gostei do tema, que de uma certa forma me fez atualizar alguns pontos. Também fiquei com vergonha de dizer não. Na verdade, o pessoal do PET, alguns eu tenho uma afinidade, contato maior, e aí eu sempre fico com receio. E aí, dessa forma, eu não tive como, e graças a Deus eu aceitei. Realmente, hoje, dia de quinta-feira, é um desafio, que eu trabalho em 2 lugares diferentes, aí bloqueei a agenda de um certo horário, vim com 1 hora correndo para poder banho Covid, né? Comer alguma coisa e entrar ainda com emoção. Quando o Karen me mandou o link, eu fiz, calma, eu ainda tenho 10 minutos, ela me deu mais 10, que é até o tempo de todo mundo chegar, mas agradeço imensamente o convite. Acho que o evento teve uma finalidade bem diferente e muito proveitosa para o aluno, né? Com os 3 pontos abordados em cada módulo. Tenho certeza que semana que vem, como a aula anterior, que infelizmente eu não pude participar, como é que se diz, será brilhante. Agradeço imensamente, Rafinha, Karen, Bia. Não pior citar nomes e posso esquecer alguém, o pessoal todo do PET, de uma maneira geral, tá? E para quem tiver alguma dúvida, se eu não conseguir esclarecer, né, de forma que você consiga inserir, certo? Estou à disposição, pode me mandar um direct lá no Instagram. Vou estar mandando os slides para os meninos podem sim estar enviando os slides para vocês. E aí, dessa forma, a gente caminha aí. A última dica é, só coloque no Lattes o que você tiver comprovação. Fora isso, certo? Tá bom, então. Vou ir. 7 horas eu tenho atendimento online. Então ainda vai dar tempo de eu respirar um pouquinho. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Obrigada às meninas que estavam aí presentes, o pessoal da pesquisa que eu vi, os alunos. Um beijo grande. Obrigada.